Aí eu falei, quanto que esses caras ganham, né? Aí o cara falou assim, mano, o cara ganhava na época lá, Candão, 5 mil reais, mano. Isso em 2001. Cara. É dinheiro, Não, como hein? é que os caras ganham isso aí, né? Ficava pensando, como é que os caras ganham? Aí eu fui na jornada. Fui lá, virei estoquista, depois virei estoquista. Aí depois, com muito custo, eu virei vendedor, cara. Cara, quando eu virei vendedor, mano, eu tinha um gerente lá que o cara era, mano, o cara era barra pesada, cara. Casca grossa. Muito, muito. Se tivesse ele hoje aqui fazendo essas coisas, cara, era um monte de ação trabalhista. Mas naquela época lá, Clebão, os caras ensinam muito, assim, desde o início. De atendimento, de olho no olho, de conversar, de negociar. E lá tinha assim, ó, tinha muita roupa, tinha muito produto. Então a gente não podia falar não pro cliente. O cliente chegava e falava assim, ó, tem uma camiseta X? Cara, um monte de prateleira. Às vezes não tinha. Mas a gente aprendeu a chamar o cara para dentro para não perder a venda. Então aquilo foi uma lição de vida para mim. Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Proposta na Mesa, isso mesmo. Proposta na Mesa é o nosso podcast relevante. E olha só, eu tô vendo que tem muita gente assistindo aí e não se inscreveu no canal. Vai lá no YouTube, Spotify, ativa o sininho. E olha só, você também que tá lá no trânsito, pode ir lá no Spotify, ouvir o nosso podcast, é conteúdo relevante. Chegamos no 20º episódio. Galera, lá no final vou contar novidade para o 21º. Então assiste até o final esse episódio que tem novidades para vocês a partir desse episódio. Beleza? E olha só, hoje nesse episódio eu tenho a honra de receber um amigo, um irmão que o mercado imobiliário me deu. É isso mesmo. Estou aqui com George Cabucci. Seja bem-vindo, cara. Kleber, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado quando eu recebi o convite de você e da Raquel, né? Nem esperava. E eu estou muito honrado de estar aqui, cara. Não podia ser diferente, né? Porque, cara, que jornada aí que a gente vem percorrendo juntos, né? No mercado imobiliário. Verdade. Construindo aí uma história, construindo histórias das outras pessoas também, ajudando as pessoas a construir uma história, uma nova moradia. E a gente não podia deixar de te chamar aqui, porque você tem muito conteúdo para falar, cara, para o mercado imobiliário, para as pessoas que querem construir uma nova moradia, fazer uma nova história com a sua família, porque a sua entrega ela é genuína para o mercado imobiliário, cara. Muitíssimo obrigado. Eu que fico honrado e agradeço mais uma vez, porque estar aqui, né, no Proposta na Mesa é muito legal. Eu nem esperava muito estar aqui mesmo, de fato. Que isso, cara. E Cabucci, você é corretor de imóvel, você na verdade você está na gerência da DF Casa Imóveis. A gente já teve aqui, o primeiro foi o D, depois o F, agora veio o K, o Cabucci. Cabucci, ele é gerente, né, Cabucci, da DF Casa Imóveis. Sou gerente comercial lá da unidade, né? Na verdade, lá eles fizeram 2 equipes, né? Que são 30 corretores, que a gente, na verdade, mais ou menos, né? Tem 27, 25 corretores, não lembro aqui de cabeça. E tem uma saca que é de uma gerência, né? E tem eu da outra gerência lá. Que é da unidade de Itaquera. Isso, da unidade de Itaquera. Porque aí a DF tem Penha e Vila Matilde. Tem a Penha, tem a Vila Matilde. Lá na Vila Matilde quem fica é a Aline Zanotti. E a Penha lá quem conduz agora é o André. Legal, são 4 gerentes então. São 4 gerentes e 3 unidades. A nossa, como é a matriz e a imobiliária é enorme lá, é grande, né? Então precisa de 2 gerentes lá. Um gerente só não dá conta da equipe toda lá. Equipe. E vale a pena visitar lá a DF, né, Cabucci? Lá tem o conceito de imobiliário é totalmente diferente. Tem piscina, tem um pub, tem fliperama, tem chopp lá. Então é uma casa. A pessoa que vai lá, ela se sente comprando uma casa. Fala, nossa, que casa legal. Né? Não parece uma imobiliária. É uma imobiliária que não parece uma imobiliária. E assim, quando a gente vai lá na DF, nós, assim, eu particularmente, eu vejo a alegria das pessoas de estar lá, né? Dos corretores, porque é um ambiente que favorece, né? Um ambiente saudável, leve.
né? Eles deixaram essa proposta aí, Kleber, de ser um ambiente bem legal, bem saudável, né? Hoje mudou, né? Que tá bem rústico lá, a mesa lá, os corretores ficam bem próximos um do outro lá, né? Então, assim, eles dão todo o suporte. É um ambiente bem agradável mesmo. Que legal. E Kabushi, conta um pouco, eu acredito que é legal você falar para o pessoal da sua trajetória, porque hoje você vende imóvel, você sempre vendeu imóvel, como que você entrou nessa área comercial, vender? Eu já vim da área comercial, né? O Denis, né, que é um dos proprietários lá, o diretor, ele já fazia o convite para mim vir trabalhar com ele, né? Eu conheci ele em outra imobiliária na época, a gente trabalhava no shopping, numa loja, e a gente era vendedor de roupa. A gente vendia roupa, chinelo, óculos, relógio, a loja tinha tudo. E lá para mim foi uma escola, viu, Kleber? Na verdade, lá foi para mim uma escola, porque o que eu ouço muito podcast hoje, ou muito conteúdo hoje, o que os caras ensinam hoje, eu aprendi com o pessoal lá em 2001, cara. Em 2001 que eu entrei. Então eu tinha 18 anos de idade, aí entrei na área de vendas, né, numa loja, né, na verdade uma loja, e eu era dobrador. Então a loja vendia, mano, eu cheguei lá, era uma loucura, cara, era dezembro, o gerente chegou e falou assim, ó, legal, te chamei aqui, né, pra te fazer o convite. Aí ele explicou o que eu ia fazer, e nesse dia ele me testou, né, ele falou assim, a loja bombando, cara, a loja entrando gente assim, ó, que não parava. E era no Shopping Aricanduva, né, é o maior shopping da América Latina, né? Gigante. Shopping enorme, né? E a loja bombando, cara. Aí ele falou assim pra mim assim, ó, e aí, vamos começar agora? Aí eu falei, vamos. Aí ele, tipo, espantou, né? Falou, não, japonês, tô brincando, vem amanhã. Cara, mas eu entrei, eu fiquei aqui na cabeça, falei, mano, que loucura. Tanto de gente que compra roupa, mas era muito cheia a loja. Muito cheio mesmo. Aí, e era dezembro, né? Eu fui lá ajudar um cara, eu fui ser preposto de um cara, na real. Ele falou pra mim que era ser dobrador, mas eu ajudava um cara. O cara vendia bem, e eu ajudava ele. O que eu tinha que fazer? Atender alguns clientes que ele não conseguia atender, e dobrava a roupa, e calculava lá e levava para o caixa. Só que lá a loja era muito organizada, tinha todo o procedimento, tinha muito procedimento. Pra você ter ideia, na época tinha 60 vendedores, cara. Caramba! 20 estoquistas, acho que tinha umas 10 caixas, e cada balcão tinha um dobrador. Cada balcão, o cara dobrava a roupa, guardava, e cada um já sabia o que fazia lá. Eu ajudava esse cara. Aí eu falei assim, eu preciso ser efetivado. Eu queria muito, né? Porque 18 anos, você quer trabalhar... Eu já trabalhava, né? Eu já trabalho desde os 12. Desde os 12, 13, eu sempre ajudei minha mãe. Meu pai e minha mãe se divorciaram muito cedo, eu tinha 9 anos, e naquela época não era normal isso, né? Então eu entendi que eu precisava trabalhar para ajudar minha mãe lá e até me virar. Mas voltando aí, então quando eu tinha 18 anos lá, foi em 2001, eu entrei nessa loja, cara. E aí eu fui efetivado. Só que lá eu virei um dobrador de fato. Então eu cuidava, dobrava as roupas. Isso, e guardava no local lá. E aí eu tinha que varrer, passar pano. E lá os caras já tinham um esquema, tipo, de dar grau, né? Que chamava o grau. Tipo, era um auxiliar de serviços gerais dentro de uma loja. Tipo isso. Então eu ajudava tudo. Então eu recolhia os calçados e tal. E sempre tinha um vendedor lá, cara. O cara vendia muito, cara. Vendia muito. E eu já tinha esse... E eu me via, né? Eu entendi que eu tinha esse lado competitivo. Eu falei, mano, um dia eu quero ser igual a esse cara. Eu via o que o cara fazia pra vender. O cara dava sorriso, trocava ideia, conhecia todo mundo chamava esse cara, mano. Entrava 10 clientes, tipo assim, ó, 5 era dele. Caramba. 5 era dele, mano. Aí eu falei, quanto que esses caras ganham, né? Aí o cara falou assim, mano, o cara ganhava na época lá, Cabão, 5 mil reais, mano. Isso em 2001? Cara. É dinheiro, como é que os caras ganham isso aí, né? Ficava pensando, como é que os caras ganham? Aí eu fui na jornada. Fui lá, virei estoquista, depois virei estoquista, aí depois com muito custo eu virei vendedor, cara. Cara, quando eu virei vendedor, mano, eu tinha um gerente lá que o cara era, mano, o cara era barra pesada, cara. Casca grossa. Muito, muito. Se tivesse ele hoje aqui fazendo essas coisas, cara, era um monte de ação trabalhista. Mas naquela época lá, Clebão, os caras ensinam muito, assim, desde o início. De atendimento, de olho no olho, de conversar, de negociar. E lá tinha assim, ó, tinha muita roupa, tinha muito produto. Então a gente não podia falar não pro cliente. O cliente chegava e falava assim, ó, tem uma camiseta X? Cara, um monte de prateleira. Às vezes não tinha. Mas a gente aprendeu a chamar o cara para dentro para não perder a venda. Então aquilo foi uma lição de vida para mim. Então eu já tinha essa parte de vendas dentro. Então o que aconteceu? Eu trabalhei lá por 8 anos, saí, aí fui para o mesmo ramo, outra empresa, fiquei lá como parte de... Aí eu já entrei como gerente, aí tinha que contratar, arrumar vitrine, entrei lá numa loja, cara, que estava toda bagunçada.
E aí eu consegui faturar, a mulher faturava muito baixo. Eu ajustei toda a loja, arrumei a equipe, fiz tudo direitinho. Então eu já tinha essa parte de liderança comigo. Mas eu aprendi tudo lá atrás. E aí consegui evoluir. Então ela abriu mais loja. E aí aconteceu outras coisas também. Aí eu tive uma outra proposta, fui para uma outra loja lá que o cara tinha 3 lojas. Esse cara eu aprendi, meu. Era um baiano, esse cara aí era um baiano, mano. O cara era... você não dava nada pra ele, você nem parecia que era dono da loja, cara. Muito louco, né? Aí ele falou assim, cara, vou te contratar porque falaram de boas referências de você e tal. Tem uma proposta pra você, é só você sair de lá e... Eu falei, não, beleza, vamos fazer. Ele tinha 3 lojas. Quando eu assumi lá, a gente conseguiu abrir 10. Expandiu? Expandi, mano. Que Expandi, legal, abriu outras Cabucho. marcas, abrimos outras... Até marcas de grife lá, né? Que a gente trabalhou nesse ramo. Uhum. E aí, Clebão, e o Denis, eu acompanhava o Denis e o Felipe nessa época. Então eles estavam lá na KDF, lá no centro de Itaquera, que era uma portinha, nem sei quantos metros quadrados tinha ali, mas devia ter 30 metros, sei lá, 28 metros, eu não sei. Depois eles começaram a ir para o centro de Itaquera. E aí eu vi o Denis, né? Evoluir, crescer. E teve uma vez que ele estava, antes de ser CDF, ele trabalhava numa outra imobiliária, eu fui lá fazer um teste com ele. Eu gostei da época, né? Eu gostei. Mas eu tive medo por quê? Porque os caras falavam assim, você tem que fazer uma venda aqui, daqui 3 meses você vai receber. Aí eu falei, mano, daqui 3 meses, cara? Daqui 3 meses. Você estava acostumado com o fluxo de vender Isso, e tem o salário todo mês, né? Tem o salário todo mês você tem lá o salário, então você acostuma com aquilo. Então você imagina, do 18, 19, 20, 21, 25, 7 anos, 10 anos recebendo salário todo mês lá, dia 20 e dia 8, sei lá, sabe? Todo mês tá recebendo. Então eu tive um pouco de medo na hora de vir. E todo mundo tem. Quem quer virar corretor na fato quer... de fazer essa transição. Isso. Dessa área de venda, de varejo. Isso. Né? Que você vendia roupa, para você vir para o mercado imobiliário. Isso. E você veio para o mercado imobiliário por conta de dinheiro? Não vim. Eu entendi isso lá na frente. Mas assim, eu vou te contar outra parte aí. Aí esse cara teve um problema financeiro, faliu. Infelizmente faliu porque eu acho que ele abriu... Acho que ele deu um tiro lá porque ele abriu loja no shopping, entendeu? E o shopping consome. Então, assim, ele era médio, né? Que ser grande, só que ele abriu loja no shopping, abriu, acho que 4 lojas no shopping. Então, ele abriu 4 lojas lá meu, a operação muda. Porque o shopping você tem que ter abrir todo dia, aí dobra os funcionários, porque são 2 turnos, né? Que é das 10 às 4 e das 4 às 10. O custo aumenta, né? O custo aumenta, tudo aumenta. No final do ano, quando você ganha dinheiro, você tem que pagar um 13º lá de aluguel para os caras, tem uma série de fatores. Então, o que aconteceu? Aí, nessa época, olha só que muito louco, eu estava com um casamento balançado, o cara estava falido. Já tinha filho? Já tinha um filho, a pensão estava atrasada, o carro estava com documento atrasado. Aí eu saí daí, e olha só, eu saí desse ramo e fui para o outro, para o mesmo segmento. O cara lá me contratou, viu lá, e aí eu não me senti tão confortável com esse cara, eu estava acostumado com esse meu chefe anterior, né, que era o baiano lá, o cara era muito bom, o cara era muito legal, assim, muito generoso. Ele, sim, eu aprendi muita coisa com ele, aprendi muita coisa com esse cara, muita. E aí, nesse outro cara, eu não me senti tão confortável, então eu resolvi sair. Falei, mano, eu vou sair. Só que eu falei, né, e nessa época, como o meu casamento já estava acabado, eu estava morando com a minha mãe, cara. E lá onde minha mãe mora, então moravam meus 2 irmãos ainda, né, minha irmã e meu irmão. E, cara, não tinha lugar, então eu dava dormindo no sofá, cara. No chão. Então minha mãe tinha um... Arrumou um cantinho lá pra cara, você. Eu falei assim, mãe, não vou morar para aluguel. Eu tinha um apartamento lá, deixei a minha ex-mulher morando lá, saí, aí pensão atrasada, documento do carro atrasado, aí arrumei uma namorada que hoje é minha atual esposa, né? E lá no início, cara, ela é muito mais nova que eu. E lá no início ela falou assim, eu falei para ela assim, acho que eu vou para corretagem. O Denis e o Felipe lá tá me chamando. E lá na outra empresa não estava tão bem, eu falei assim, vou sair e vou apostar. Eu falei, tô com 38 anos, aí que eu vi a sacada. Eu falei, cara, toda empresa que eu trabalhei, eu sempre dei dinheiro para os caras, sempre me dediquei 100%. Porque a minha ex-mulher fala, você não para de trabalhar, você não sei, mas eu sempre fui assim, já era de mim, já é uma coisa natural de mim. E eu não trabalhava pelo dinheiro, eu sempre gostava de atender as pessoas, de ajudar as pessoas, de formar novas pessoas, né? Então o que eu fiz? Eu resolvi sair para corretagem. Aí eu estava com 38 anos na época, já que eu não sou tão velho hoje não, tá, cara? Tô com 42. Eu tô aqui imaginando, eu falei, quanto tempo, né? Nossa, né? Parece que eu tô 20 anos, não.
mas eu estava com 38 anos na época, estava praticamente assim num momento muito difícil na minha vida, com documento do carro atrasado, IPVA do carro atrasado, pensão atrasada, sem dinheiro, né? Porque não tinha... Isso há 4 anos atrás? 5 anos, vamos pôr. 5 anos atrás. 5 anos. Então, o que eu fiz, mano? Eu falei assim, eu vou dar um passo. Aí eu falei pra Noemi, né, que é minha esposa hoje, eu falei, acho que eu vou apostar nisso daí, eu não vou ter nada a perder, porque eu sempre dei dinheiro pros caras, sempre pus energia, então eu vou entrar pra corretagem. E eu não entrei assim pra ganhar dinheiro, eu entrei mesmo porque eu falei assim, vai dar dinheiro, mas a longo prazo, mas primeiro eu vou entender a operação. E o Denis já ficava me chamando, já ficava, né, eu até, teve uma época lá que eu corria no Parque do Carmo, o Felipe ia, o Augusto ia, o Denis ia, então eles ficavam me chamando, você é um cara bom. E eles falavam, você é um talento desperdiçado. Cara, você não sabe o que é ganhar dinheiro de fato, né? Na época, quanto você ganha? Eu falava, eu ganho uns 4 pau. Mas eu falei, cara, isso aí você vai ganhar numa venda. Aí eu ficava falando, mano, os caras tá viajando. Será que isso é verdade? Mas assim, por quê? Mas eu gostava do que eu fazia, então eu gostava. Então não era pelo dinheiro de fato. E aí, Kleber, nessa situação, eu falei, eu vou. Aí a minha namorada, na época, né, a minha esposa agora, ela não tinha uma condição assim boa também na casa dela. E ela, você acredita que eu falei pra ela? Ela falou assim, quanto que é do carro lá? Eu falei, acho que dá uns 2.200 de coisa. Ela fez o Pix pra mim. Ela fez o Pix. Eu falei, onde é o seu Moldiga? Ela falou, não, eu tenho dinheiro. Eu vou lá, eu vou apostar. Vai lá, você é bom. Ela falou assim, você é bom. Cara, quando a gente tem uma mulher também que nos ajuda, né, Kleber? Cara, é tudo. Vai lá que você é bom, cara. Vai lá que você é bom, que você vai conseguir. Kleber, quando eu entrei lá e entendi o negócio, cara, eu entendi que tinha que fazer pelo menos a captação. Porque lá na empresa eles tinham captação, né? Mas aí, o que aconteceu? Quando eu entrei lá, eu entendi o jogo. O Vando me ajudou muito, na época lá. O Vandão. O Vandão, um cara sensacional. Nota 10. Ele me ajudou muito na época. Eu entendi como fazer um negócio. E o Vandão também me chamou, né? É muito engraçado que ele estava um ano antes lá. Aí eu já troquei de carro. Eu falei, cara, que legal. Ele já trocou de carro, já conseguiu, né, fazer as coisas lá. Então, o que eu fiz, Clebão? Eu entrei lá, os caras me explicaram e eu entendi o jogo. Então, eu comecei a fazer captação para colocar produto. E lá eu falei assim, o que uma imobiliária vive? De estoque. Ela tem que ter estoque. Se não tiver captação, então não tem produto para vender. Então, eu comecei a entender de onde veio um lead, né? E o Felipe Adalto tinha uma GoPro lá. Eu falei assim, sem dinheiro. Eu falei, você não quer me vender essa GoPro aí, mano? Quanto você quer na época? Era uma GoPro 3, eu acho. Aí ele falou, R$900. Eu falei assim, mano, mas eu vou te pagar nas parcelado, comissões, Vou te pagar no pedalado aí, vou te pagar no parcelado. Pode ser? Ele falou, não, pode. Pode ser, mano. Aí o Augusto me ensinou a tirar foto e eu comecei a colocar foto com essa GoPro. Cara, aí a Estela lá, a Estela e o Marcelo, né? Ela fez uma venda de uma captação minha do imóvel de um amigo meu. Que ele falou, você virou corretor, cara? Ou vem aqui, eu entendi que você virou corretor, vem aqui. Aí queria vender a casa dele. Mano, e era 500 mil na época, lá na Patriarca a casa dele. Cara, aí de comissão, quando eu ganhei a comissão assim, mano, aí a Estela vendeu, eu ganhei a comissão. Aí eu falei, cara, eu nunca tinha visto aquele dinheiro na minha conta, cara. Mas você ganhou a comissão, só explicando pro pessoal, sim, da captação. Da captação. E não da venda. Isso. Porque você enxergou na captação uma oportunidade de você colocar imóvel dentro da imobiliária, aí outro corretor vendeu, né? Isso, outro corretor vendeu, né? Mas eu falei assim, nossa, a captação dá esse dinheiro. A captação dava esse dinheiro, né? E aí eu comecei a colocar mais produto. Eu comecei a melhorar as fotos, comecei a bater, porque assim, e como que capta, né, o Kleber? Até hoje eu faço assim, né? Eu falo que tem um aplicativo chamado Palmas. Você vai lá, boa. Bate palma e é a melhor coisa, porque você conhece o proprietário, você se apresenta, você entende a dor dele, né? Você consegue lá fazer boas fotos e marca, não é difícil. Você vai tomar vários não, é normal você tomar vários não. É normal você tornar vários não. É o dia a dia do vendedor, né? Isso. Sair na rua para conquistar. E é um desafio, né? É um desafio, mas é coisa legal por quê? Porque quando você capta, você entende porque o cara tá vendendo. E além disso, você conhece o imóvel. E aí, do nada, entra uma venda lá, um cliente, um lead, que quer um imóvel assim, assim, assado. De tanto eu visitar, então eu já sabia qual que era o imóvel. O que estava na prateleira da imobiliária. Exato. E eu acho que além disso, Kabushi, eu sempre... A gente estava conversando um pouquinho disso e eu sempre... Para eu atender a questão do crédito, né? A Versa
ela só faz o crédito. A Versa não intermedia imóvel. Só que para eu vender o crédito, eu preciso entender como que um corretor ele faz para vender. Qual que é a jornada do corretor? E aí eu me coloco, eu faço essa pergunta para mim. E se eu fosse um corretor? O que eu faria? E eu tenho essa mesma percepção que você. Se eu entrasse numa imobiliária hoje, por exemplo, você corretor da equipe do Cabuche. Eu ia falar para você assim, Cabuche, eu vou encher meu carro de placa, enforca-gato e escada. E eu vou sair pendurando placa e prospectando imóvel. Por quê? Ali, Cabuche, eu iria criar uma carteira de cliente. Porque o vendedor, né, que está disposto a deixar eu captar esse imóvel, ele vira meu cliente também. Ele é um lead mais quente. Ele é o lead mais quente. É o lead mais quente. Porque as pessoas às vezes querem muito lead. Eles acham que vai lead, mais lead, mais lead. É igual você pôr muita água na planta. O que acontece? A planta morre e você não dá conta. Agora o menos é mais. E realmente o que você está falando aí, eu acho até incrível essa jornada. A gente estava conversando antes aqui. Sim. Eu acho muito legal você se preocupar com a jornada do corretor, porque você só faz o crédito. Eu só faço aí você o fala crédito. assim, preciso entender o cara para mim não perder a venda. E eu já vi você ajudar muito o corretor aqui. Aqui. Porque assim, Cabuche, para mim, muitas vezes as pessoas falam, até a gente contou uma história, né, antes da gente começar a gravar. Clebão, você ajudou a vender o imóvel, mas eu não me coloco nessa condição eu ajudei o corretor a fechar a venda. Porque para mim faz parte do fluxo do meu atendimento de vender o crédito. Então eu não me coloco numa posição de ajudei a vender. Não. Por quê? A roda ela tem que girar e eu faço parte dessa roda. Eu faço parte do ciclo do comprador, eu faço parte do ciclo do vendedor, da imobiliária, do corretor, do gerente. E eu tenho que entender essas etapas. E eu te falo que a parte mais importante é você, mano. Que dá toda a assessoria pra gente. Porque sem um crédito a gente não consegue. E às vezes não é aprovado nenhum, você vai em outro, né? Em outro, vai em outro. Dá um tempo, você tem toda a explicação. Porque assim, eu tenho o cliente, tenho o imóvel, mas se ele não tiver o crédito... E Cabuche, impressionante. O crédito, a gente fala muito isso. O crédito hoje... ele causa ruptura em muitas vendas. E um crédito mal informado. Hoje a gente está vivendo uma época de taxa de juros alta. Mas será que não existe oportunidade? Será que não existe uma oportunidade de um crédito melhor para o cliente? Então a gente vai criando, a gente assiste lá os telejornais, né? E a gente vê crise, mas dentro dessa crise, onde estão as oportunidades? As oportunidades estão aí mesmo, cara, porque na verdade o cliente se preocupa até mesmo com a parcela. Às vezes não é nem por causa da taxa de juros alta. E agora é o momento do quê? Os pessoal abaixa o imóvel, certo? Então você tem muita oportunidade, porque é oferta e demanda. É igual o salário, né? Eu tive um aumento de salário, CLT às vezes tem um aumento de salário. O que acontece no mercado? Na gasolina. O que acontece com os demais? Sobe. O imóvel é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que criar essa oportunidade para a gente realmente aprender a vender de fato e passar por isso, né? Exato. Porque quando a pessoa fala assim, a taxa de juros está alta, para quem? O cliente muitas vezes não sabe disso. E você, então... Cabuche, você tem... É legal, quando eu falo que o mercado imobiliário me deu um amigo, um irmão... É porque você entrou dentro de um fluxo aqui dentro da Versa. A gente até estava conversando, né? Quando você me conheceu, você falou, Kleber, eu desdenhei. Né? É verdade. Eu não acreditava, né, no seu trabalho. Não no trabalho da Versa, mas no trabalho que um correspondente faz. Né? E você fazia tudo sozinho. Verdade. Você pegava o documento e ia até o gerente... Isso. Né, para poder fazer. Então, quando você veio aqui para a Versa, eu enxerguei em você também um grande potencial, porque você é um cara que entende do crédito imobiliário. Você sabe a importância do crédito imobiliário. E, né, nada mais, nada menos, os seus resultados dizem isso, né? Que hoje você é um gerente que se destaca na DF.
Tô lá, eu fiquei de gerente acho que 1 ano agora, completou 1 ano praticamente, né? Eu já dei números lá já dei números lá que, na verdade, a outra gerência já estava dando, então eu consegui acompanhar. E assim, eu tive que montar a equipe, cara. Eu tive que refazer do zero. Eu peguei 5 corretores lá, que o pessoal falou, ó, começa com 5, né? E aí você precisa moldar essa galera, precisa treinar, precisa fazer. Eu gosto do desafio, Kleber. Parece que não, mas eu gosto do desafio, cara. Se alguém me desafiar aqui, eu não gosto de perder, cara. Eu falei, não, beleza, tamo junto. E eu entrei, e eu também assumi a gerência lá depois por um propósito, né? Então é por um propósito, não é pelo dinheiro ainda. Porque quando eu era corretor, cara, eu era muito mais feliz, cara. Então hoje eu assumo uma equipe, tenho acho que 12 corretores lá, 12, uma galera, uma equipe legal. E o que eu tento fazer? Humanizar, ser o mais humano possível para entender a dor de cada um. E eu tenho que ter uma adaptabilidade com cada um deles, porque cada um é de um jeito. Eu queria que todo mundo fosse igual a mim, né? Que a gente tem essa mania, né? Você tem empresa e sabe, você fala, eu queria que todos os funcionários fossem dessa forma, desse jeito. E assim, voltando ao assunto lá, eu acho muito legal você ter esse pensamento, ter todo esse cuidado. Eu vejo que você tem muito zelo pela sua equipe aqui, de passar isso, sabe assim, de estruturar eles, para eles ter o pensamento que você tem. Se todo mundo pensar assim, a gente consegue crescer, porque a taxa de desemprego hoje é grande. É grande, você vê que a taxa de desemprego é grande. Não tem mão de obra, mas é a geração nova, né? É a geração que está entrando agora. Hoje então eu vejo essa disposição de você qualificar, que é o seu desafio também, Sim. qualificar um corretor. Que você começou essa equipe do zero. Sim. Você teve que qualificar, né? E hoje você tem corretores que são destaque dentro da DF. Sim. Num total aí de 50 corretores, 60 corretores. Tem corretores lá que já ganhou premiação lá, que a DF sempre premia os 3 primeiros, os melhores captadores, os melhores vendedores. E sabe o que eu vou te contar, cara? Tem uma frase que eu ouvi lá na imobiliária que o Denis trabalhava, ele não era dono ainda. O cara falou assim, você tem 6 meses para aguentar? Eu falei, 6 meses? Porque é o processo de venda e tudo. E naquela época eu acho que era um pouquinho mais demorado, né? Não sei. Mas era um pouquinho mais demorado lá. Eu falei, cara, não tem. Aí eu contratei um menino, e o menino falou assim, não estou falando mal do carro, pelo amor de Deus. Ele falou, eu estava conversando com ele lá, troquei ideia, entrevistei o menino, gostei dele. Menino novo, cara. É o Guilherme, inclusive. Ele falou assim, mano, eu vendi um Peugeot, cara. Eu falei, cara, você vendeu um Peugeot, então você está contratado. Que Peugeot? 2008? Eu falei, não, você está contratado, cara, vem amanhã. Aí o que aconteceu? Eu conversei com ele lá embaixo no pub, ele subiu. Aí, como a sogra dele trabalha lá, ele estava conversando, aí o Augusto, que é o diretor, fez essa pergunta pra ele, mano. Do nada, ele tava contratado, o menininho vindo, no dia ele não veio, passou 2 dias não veio, 3 dias não veio. Eu falei, liguei pra ele, o que tá acontecendo, mano? Ele, não, cara, tem que esperar 3 meses. Eu falei, mas quem te falou isso aí, cara? O Augusto falou se tinha 3 meses? Então eu falei, não, cara. Ele falou contando com a parte assim, se tudo der ruim. Mas, cara, pelo que eu vi você, você é bom, cara. Vem trabalhar comigo que eu vou fazer você prosperar. Fique em paz que eu vou fazer você vender antes desse tempo que você tá achando. Ele era enfermeiro, cara. E hoje o Guilherme... Cara, ele já trocou de carro, mano, já comprou um monte de coisa, ele teve um filho, e assim, ele já trocou de carro 2 vezes, cara. Então você vê que ele tá prosperando, assim, ó, ele é um menino muito bom, cara. Ele é bom. O Guilherme, eu vejo que ele se destaca por conta de quantas vezes ele não tá com o cliente na rua, ele vem aqui na Versa e traz o cliente aqui pro cliente te manda muito processo aí, né? Ele é um dos principais corretores aqui que encaminha processo para nós. Porque ele entende o processo. Só que ele entende porque você, como um líder, norteou ele a isso. Não, eu do zero peguei ele e falei, então, faz assim, faz assado. Não pula etapa, isso, agora é isso. Negociação. Cara, a negociação não é por telefone. Receber uma proposta, olho no olho lá do cara. Vai lá e faz na mesa. Põe na mesa lá pro cara, sabe assim... Você vai saber se o cara vai aceitar Passa ou não. Segurança, né, Kabushi? Isso. Então... cara, você vê que a importância, Kabushi, quando você falou de propósito, e eu acredito que o seu propósito motiva a sua equipe. Sim. Porque você deixa muito claro... Não, e todo mundo sabe. Eu falei assim, eu queria ser sócio da DF. Você falou, DFK, lembra que você falou no início? DFK, o Kabushi casa. Mas eu não falei isso... Proposital, né? Mas você tá falou, vendo? Né? É uma profecia, né? Vamos falar amém, porque se é isso que você busca, Kabushi, e eu vejo que tudo aquilo que a gente busca
e trabalha, né, de forma árdua, sem passar em cima de ninguém, com a cabeça erguida, você vai chegar lá, cara. É muito legal isso, cara. A gente, assim, ó, eu gosto de fazer muito o que é certo, muito o que é correto, né? Eu tenho o meu jeito de gerir, que eu sou um cara um pouco explosivo, sou um cara muito assim, cara, enérgico, vamos dizer. Às vezes eu falo de uma forma enérgica que as pessoas às vezes entendem até de uma forma, pô, será que esse cara tá brigando comigo? Será que esse cara... E eu sempre reflito isso, né? Então eu também, cara, eu faço igual você, né? Eu pego eu aqui, ó, eu tenho que olhar de fora, cara. Deixa eu olhar o que eu tô fazendo, olhar o que eu preciso melhorar, olhar o que constante eu consigo fazer, né? E assim, eu criei muita gente lá, o Cláudio também, ele trabalhava na Hyundai, o Claudião é um cara 10, mano. 10. O Claudião trabalhava na Hyundai, ganhava bem, aí convencemos ele de trabalhar aqui, ele tá na minha equipe também, é um cara que vende super bem. Manda bem. O Vitão, que é o menino que eu também conheci ele numa parceria lá, do nada, eu expliquei pra ele ficou meio assim, aí trouxe ele pra trabalhar. Falei, vamos trabalhar que a gente vai fazer negócio aí. E ele também. A Melissa, que o Felipe indicou lá também, é uma menina que ela faz guarda-roupa, cara. Essa menina montava o guarda-roupa, cortava, eu falei, cara, vou contratar. É uma pessoa que, né, precisa. Então tem uns demais lá, o Betinho, que já é antigo, tá com a gente há muito tempo, e tem uns demais lá também que a gente tem que ajustar e mandar ver. Todo mês aí a gente precisa... mas eu acredito que você está no caminho, Kabushi. A equipe está no caminho certo. O formato também que você está enfrentando, esses desafios do mercado, você está conseguindo alinhar e entender. E você está sempre disposto também, estar à disposição, Kabushi. Isso é importante. E pode ver, Gabi, eu acho que você nunca me viu triste, cara. Não. Eu passo por cada coisa, mas eu tenho que falar assim, na empresa eu não posso mostrar isso, né? Eu me sinto forte, falo, cara, e assim, eu sou muito bom assim, cara, surgiu um problema, vamos resolver. Eu não quero, não, vamos resolver. O nosso foco, que muitas vezes se a gente foca no problema e não na solução, às vezes acaba perdendo venda, acaba perdendo cliente, acaba perdendo corretor, uma série de coisas. Então, acho que resolver... Você já teve problema, eu falei, cada um, vamos resolver. O que vai para resolver? Exato. Você o que faz para resolver? Kabushi, se você falou uma coisa importante, e é o que eu falo aqui para o pessoal da equipe, o que nós temos que ser? Resolutivos. Sim. Né? O problema está aí, e o problema vai ter. Né? Os desafios, eles vão existir. Só que se a gente todo dia acordar, né? E com esse pensamento de a gente ser resolutivo e não ser parte do problema, porque tem muitas pessoas, Kabushi, que quer ser parte do problema. É verdade. E não quer ser resolutiva. E Kleber, como eu vejo que as pessoas às vezes gastam energia mais no problema do que na solução, cara. Como eu vejo gente assim, mano, que o cara foca, força, se ele tivesse a mesma energia para resolver, mano, o mundo seria muito melhor. A corretagem seria muito melhor. Muito melhor. E ele fica procurando culpado, né? Não, é você. Não, cara, vamos resolver. Não, mas é porque você não falou, assim, ó, quem não é resolutivo vai sempre arrumar um culpado, cara. Verdade. Vai apontar o dedo e falar, não, mas não sou eu, né? E Kabushi, cara, quando você fala, né, que em 5 anos a sua vida transformou, né? Cara, eu consegui comprar 2 imóveis, né? Troquei de carro, guardei dinheiro, fui viajar para um lugar que eu nunca tinha ido, sabe assim? Então, eu até faço alguns vídeos na internet lá falando, né? Se o cara quiser virar corretor, ele não vai precisar se preocupar lá com preço de café, preço de ovo, preço no mercado. Às vezes o cara vai comprar um carro lá e fala, deixa eu fazer conta aqui, quanto que vai custar o IPVA, quanto vai custar o seguro, mas esse carro bebe. É assim, lógico. Não tá preocupado com o preço da gasolina? Não, né? cara, se o cara for virar corretor de fato, o que ele precisa fazer, Kleber? Ele só precisa fazer. Dá resultado? Dá, ele só precisa fazer. Cara, eu tava numa reunião hoje de manhã e o cara falou o seguinte, e é verdade, hoje você fazer o que tem que ser feito é o extraordinário. E as pessoas não fazem o que tem que ser feito. Verdade, Kleber. Agora, olha só, Kabushi, você em 5 anos mudou a sua vida. Mudei. E eu falo que o mercado imobiliário, a pessoa ela pode mudar a vida muito rápido. Pode. É um mercado que você entra, se você se dedicar, fazer o que tem que ser feito,
você transforma a sua vida, cara. E você lá dormindo num cantinho Cara, da eu dormia sala. no chão. Praticamente no chão da sala da minha mãe. Hoje você tem 2 imóveis, Sim. você separando. Isso. Casei de novo, consegui casar de novo. Você, assim, a gente acompanha, você é muito bem casado, sua esposa, Sim. companheira, tá do seu lado, desde o início lá pagando o documento do seu carro. Sempre me ajudou, sempre me apoiou. Acreditando. Muitas decisões que eu tive, assim, ela falou, meu, pode ir, vai pra... Então, assim, para comprar carro. E assim, cara, e no meu relacionamento eu aprendi assim, meu, cara, é só falar a verdade. É isso. A verdade vos liberta. Está na Bíblia também, isso. a verdade vos liberta. Então, a gente vive muito em verdade. A gente sempre fala, ela sabe quanto eu tenho na conta, ela sabe quando eu vou tomar uma decisão, ela sabe quando eu vou fazer algo, né, Kleber? E assim, Kleber, pro corretor prosperar, a gente tá falando isso aí também há pouco tempo atrás, tem muita gente que não quer. O ruim é o não querer, né? O cara entender da jornada, da onde vem o lead, como responder o lead. E algo interessante, cara, porque eu vou colocar aqui, que você me falou, que eu falei, cara, é verdade. O corretor, às vezes, ele precisa saber de onde vem esse lead, quem que é o cara, se o cara torce para algum time, se ele tem família, se ele faz academia, sabe assim, para saber, porque na hora da visita o cara vai lá, ele já vai estar mais munido para poder falar com Ele criou com o cliente. ele vai criar uma conexão com o cliente muito mais Rapport, rápido. né? Cria um rapport, né? Que nem eu vejo Exato. você lá, você gosta muito de ir pro estádio. Do Corinthians. Do Corinthians. Não é de ir pro estádio, é do Corinthians. Meu Deus. Então, assim, você vai muito pro estádio, vai com seu filho. Eu vejo lá você jogar tênis, né? Que é um esporte que você pratica lá. Não é para qualquer um, Clebão, né? Não é para qualquer pessoa. Eu acho muito legal, né? Então, eu vejo muito, assim, a disciplina que você tem. Também de tratamento com a sua esposa aqui, que vocês têm empresa, trabalhar junto. Não deve ser tão fácil, mas eu sei como... Tem um segredo, cara. É muita oração. Ah, então tá. Pra dar Ela certo. tá ali, ela vai te dar um pau. É né? muita oração. É por parte dela também. Tá certo. Então, assim, Kleber, eu vejo muito isso. Então, se o corretor entender essa jornada, porque assim, o lead, se você ficar perguntando muito, quanto o cara ganha, o que você está buscando, entrou um lead lá, e aquilo lá, não precisa responder tão rápido, mas se informa. Mas, cara, vamos visitar. Lá na visita, aí é o tete a tete. Que eu te falei pra você, eu nasci em 82, então para mim isso aqui, ó, é muito melhor que a parte digital. Mas quando a gente descobre de que ano essa pessoa é, de repente, né? Qual geração você tem uma que ela qual é? geração? Aí você tem que ter uma adaptabilidade, que aí você consegue. Você tem que ser camaleão nesse mercado. Aí você consegue saber, ó, esse cara eu preciso atender dessa forma. Esse cara eu preciso atender esse aqui gosta do olho no olho. Esse aqui. E a visita, assim, quando você tá olho no olho, Kleber, é qualquer pessoa, né? Você já vai passar segurança, você já vai passar aí o estilo que você trabalha, o cara vai te ver, vai te olhar, vai ver se você tem conhecimento ou não, né? Então, acho que é até melhor. Mas tem gente que prefere aqui, ó. Tem gente que prefere no telefone. Então, é a forma que o cliente quer falar com você que você tem que falar com ele. Exato. Entendeu? Então, e assim, eu vejo muita gente com mais idade no mercado que eles pastam, cara. Porque eles ainda estão lá naquela época dali. Cabucho, o público mudou. Muito. Né? Hoje você tem um filho de 4 patas. Tem. Se você for procurar um imóvel hoje para comprar, para mudar do seu, você não vai pensar no seu filho de 4 patas? Ele tem que ter um quintal. Tem que ter um quintal para ele. Hoje eu moro num apartamento, né? A gente tá para mudar aí, né? Minha esposa já está olhando para mudar. Mas você está mudando pensando nele também. Sim, nele, principalmente. Principalmente nele. Então, olha só. Então, hoje, muitos casais, né? Ou pode ser uma afetiva ou não, com um filho de 4 patas. Verdade. Então, e leva para ver o apartamento. Sim. E talvez é o filho de 4 patas, porque se o filho de 4 patas entrar lá e ficar incomodado, não é aquele imóvel. Realmente. Então, ainda o pet ele pode ser um fator decisivo para a compra de um imóvel. E o corretor, que não enxerga isso? Então, hoje, existem, né? Tem até o livro que nós somos prefacistas. Cara, material tem muito para o corretor estudar, Cabucho. Nós somos prefacistas do livro Meu Imóvel, Meu Mundo, do Marcos Araújo. Ah, legal. Eu tenho. Você tem? Tenho. Lá fala dos 7 novos públicos do mercado imobiliário. Então, o corretor que está ultrapassado, ele está ultrapassado porque ele não quer se adequar, não quer estudar hoje, né? Quais são esses 7 novos públicos? Né? Casal homoafetivo, o que eles buscam? Eles querem imóveis grandes,
Ou eles querem imóvel compacto, com facilidade de locomoção? É transporte. Transporte. Você é mais minimalista, Minimalista. Né? Uhum. Então, como que é que esse público enxerga o imóvel? Né? E tem, Kabushi, tem material suficiente para o corretor hoje se profissionalizar e vender bem. E não tem época, para o mercado imobiliário, eu sempre falo isso, Kabushi, não existe crise. Não tem, verdade. A crise está na cabeça do corretor. Do corretor. Quando o cara fala assim, ó, a taxa de juros está alta. Aí o cara mesmo já compra ideia. Ah, mas agora as vendas caíram, vamos para o lançamento. E não é isso. Não. Porque assim, ó, o cara quando vende, Kleber, o cara vende qualquer coisa. É igual o Ronaldinho Gaúcho, cara. Onde ele tiver, mano, ele vai fazer o time. Ele vai fazer. Ele vai fazer, cara. Cara, e eu entendi isso lá muito atrás, cara. Porque eu falei, eu dava muito dinheiro pros patrões, eu tinha muita vontade de vencer, muita vontade. Eu falei, cara, eu vou trabalhar para mim. Porque lá, na verdade, o que eu me vejo lá, para você entender? Lá, eu me vejo na DF como um sócio. Eu já me vejo como sócio. Tudo que a gente vende lá, fica metade pros caras lá. E faz parte, porque os caras têm uma estrutura grande, paga água, luz, telefone, tem o marketing, tem as moças lá que fazem, tem máquina de café lá que te dá café, chá, chocolate, o ar-condicionado. É a mesma estrutura que você tem aqui, cara. Você tem toda uma estrutura aqui para fazer o negócio girar. Então, nada mais justo. Mas eu falo assim, cara, eu sou sócio da DF. Então, eu me via dessa forma. E lá na época, o Kleber, só pegando o gancho aqui, o Felipe falou para mim assim, ó, ou você é bom em captação, né, que na época de captar, ou você vai ser bom nas vendas, cara. Cara, aquilo mexeu comigo de uma forma, cara, que eu falei assim, mano, eu vou mostrar para esse cara que eu vou ser bom nas duas coisas. E ele falou, mano, é impossível, porque ou você capta ou você vende. Não tem as duas formas. Aí teve um ano lá, cara, que eu fui campeão, tanto nas vendas, né, eu ganhei o troféu, eu lembro que, e foi aqui, viu, foi nesse lugar aqui que a gente estava, né, ele chamou assim, ó, o melhor captador do ano, aqui do ano não, né, do trimestre. E eu ganhei consecutivos mesmo. Ah, é o Kabushi. Aí eu tava voltando assim, ó, o melhor vendedor, Kabushi, cara, né? Eu falei, e o Augusto falou, ele falou mesmo que ia fazer isso daí, cara. Que era o meu gerente na época, né? Ele é o diretor hoje. Ele falou mesmo que ia fazer isso daí de fato, né? Então, se eu sou desafiado, Kleber, e eu tenho muito isso comigo, se eu sou desafiado, cara, eu provo que eu consigo. Vai lá e faz. Então, vou lá e faço. Realmente. Kabushi, e eu tenho certeza que eu te acompanho, né? E Deus, ele é o centro da sua vida. Sim. Porque Deus sem ele, sem ele a gente não é não nada. Faz nada. Então, tudo isso, né? É a sua fé, você pingar no fundo do poço e emergir, né? E tá contando aqui pra gente essa história que vai motivar muita gente aí também, que tá indo pro fundo do poço ou que tá no fundo do poço, falar, tem como, mas Deus sendo o centro de tudo. Verdade, claro. Porque é Ele que nos dá o propósito, Ele que nos dá o ânimo. Igual você falou que você tá sempre sorrindo, isso é verdade. É verdade, meu. Isso. Você nunca me viu triste. Nunca, mas isso é nervoso. Não é triste. Triste nervoso jamais. Nervoso, mas triste, cara, acho que jamais. E eu vi uma passagem na Bíblia, Kleber, que fala assim, né? Quando eu falo que eu quero ser sócio, né? A gente tem que primeiro servir. Então, você ser servo para você ser rei. Então, acho que a gente tem que passar por todo esse processo. Isso. Entender. E eu sempre entendi. Todas as empresas que eu passei lá, eu sabia um pouco de cada coisa. Então, ou do caixa, ou do estoque, como chega a mercadoria, quanto que se paga, quanto que é o markup. É a mesma coisa aqui. Então, assim, eu se tornei gerente, cara, e eu tô de corretor aí de 2001. Não faz 4 anos só, né? E eu falava para alguns corretores, eu falei, cara, não importa o tempo de cresce. Não importa, cara. Se você tem um pouco de venda dentro de você e você entende do processo, e aí qual que é o processo? Tem que ter um propósito, cara. Qual que é o propósito? Ajudar outras famílias. Ajudar a família a encontrar um lar. E é muito legal o que você falou. Você falou assim, ó, se o cara tem um pet, você não precisa falar que você pesquisou a vida do cara. Não. Mas você fala assim, cachorro? Tenho. Cara, eu tenho um imóvel, você precisa do quintal? Preciso. Você tem um carro, que carro você tem? Ah, um carro grande? Cara, então eu tenho. Porque o homem, ele só precisa disso aí, mano. O quintal e a garagem. Churrasqueira. A churrasqueira lá, ele até dá um jeito, né? Porque o quintal já vai trazer a churrasqueira. Sim. E a mulher, cara, ela é um pouco mais visual. Sim. Então ela vai olhar um pouco a cozinha, apesar que hoje a galera não fica muito, né? Mas ela vai olhar mais um pouco a cozinha, ela vai olhar se a sala é grande, né?
para receber, então ela fica um pouco mais visual. Não muda muito, mas se a galera fazer, Kleber, e entender a jogada, não tem como perder venda e não tem como performar. É que nem você disse, pode ter a crise que for, cara. Na crise sempre tem gente comprando. A crise está aqui. Exato, Cabucho. na cabeça, na mentalidade. Cabeça. Meu amigo, passou rápido, velho. Foi, né? Você vê, Muito. quando o assunto é bom... Sim. E eu não dá nem vontade de ir embora. Não dá, né? Dá de ficar conversando aqui. Verdade. E o Proposta na Mesa não podia deixar de te convidar para estar aqui Muito e grato você pelo contar convite. essa sua experiência. Porém, tem a última pergunta. A última pergunta é a seguinte. A gente não combina nada. Não mesmo. Nem essa pergunta. Sim. Essa pergunta é para pegar aqui o entrevistado de surpresa. Tem uma frase aqui na Versa, até quem criou essa frase foi a Raquel. A Raquel, né? Eu vi eu vi, tem um podcast tem dela um podcast. falando dela, você já sabe qual que é a pergunta, mas eu quero ouvir de você. Sim, sim. A Raquel, ela fala o seguinte, se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. Qual foi, a pergunta é, qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você teve que criar? Cara, eu tive que vencer o medo, né? E algumas crenças que eu tinha para mim ser o que eu sou hoje, né? E lógico que o nosso Senhor lá, Deus, né? Que te dá essa energia, te dá essa força e o medo dos barros. Mas assim, Clebão, se eu tiver uma frase para falar para alguém, sempre faça. Nunca desista dos seus sonhos, nunca deixe alguém te colocar para baixo. Acredita naquilo, porque eu já vi muitas histórias e realmente eu já passei por isso, né? Porque quando você vira corretor, nem muito sua mãe acredita, ou seu pai, ou os seus irmãos, né? Fala, o cara é louco. O cara é louco. Tá acostumado, né? Você tá acostumado a receber sempre o salário ali. Parece que é a última tentativa dele, né? Virar porque, corretor. Assim, o que eu vi também, né, Cleber? Quando eu falei pra você que eu não queria avisar dinheiro, realmente não é avisar dinheiro. Mas, por exemplo, se você tem um salário lá fixo, você tem aquele salário fixo. Você sempre conta com aquilo, faz conta com aquilo. Agora, na corretagem, não, cara. O céu é o limite. Você sabe, você conhece, você faz isso aí, você faz crédito aí de milhões, cara. De 1 milhão, de 2 milhões, 3 milhões, você sabe? O cara fala, pô, mas não é pelo dinheiro. Realmente, assim, eu trabalho pelo meu propósito. É o propósito. É o meu propósito que eu tenho. É isso, meu nobre. Cabuchi, obrigado, meu velho. Eu que agradeço, estou muito feliz aqui. Proposta na Mesa não podia deixar de te chamar. Obrigado aí pela mensagem, pelo incentivo. Sim. Porque quem está escutando aqui, se você impactar uma pessoa... Cara, já valeu a pena. Já valeu tudo. a pena, realmente. Beleza, Cabuchi? Obrigado, Kleber. Obrigado você, obrigado a Raquel. O Anderson aí, né, que faz a filmagem aqui. Anderson é um cara... Anderson é conheço ele de muito tempo aí. Chamei ele até de Calabreso. Calabresa, isso aí. O Anderson, ele é famoso, né? No nosso meio, né? O cara tá voando aí. Tá voando, entrevistando o Zezé de Camargo. Esse cara, ele vai de norte a sul, de leste a oeste. e esse podcast aqui, a gente está chegando na última temporada. Na última temporada, ó. Essa é a última, né? Não, é o final da primeira temporada. Então, esse é o recado que eu quero dar para você. Fica aí. Primeira temporada. Sabe quem foi o grande incentivador disso? Anderson, que está aqui. Parabéns, Anderson. O Anderson, ele foi um grande incentivador. E eu, Cabuchi, muitas vezes, eu falava assim, pô, Anderson, mas vai ser mais um podcast, cara. E ele, não, Clebão, mas, poxa, o conteúdo que você faz, o que sua empresa faz é diferente, não tem no mercado. Realmente. E aí eu falava assim, poxa, Anderson, mas não, cara, não. Eu ficava fugindo. Até que ele me laçou e falou, Clebão, vamos fazer, cara. Vale a pena, vai ser bom. E aí a gente começou com um nome, e aí esse nome já era registrado, e a gente indo gravar o primeiro episódio, né, Anderson? Indo lá para Campinas, gravar com o Marcos, e a gente, Anderson, proposta na mesa. E ali o Anderson já criou o logo no celular, já foi criando o logo. Ele é fera, mano. Não, esse cara é sensacional. Ele é tipo aquele inspetor bugiganga, cara. Ele abre o negócio assim, ó, e tem tudo lá, mano. Então, nesse episódio, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pro Anderson, porque ele que foi o grande incentivador. Brigadão mesmo, Anderson. E ele faz a diferença aí no mercado imobiliário, sendo esse cara aí também que tem uma entrega... Muito conhecido, ele é muito conhecido. Genuína. Galera, e é isso. Chegando aqui ao final da primeira temporada do Proposta na Mesa. Mas olha só, é o final da primeira, mas vem a segunda temporada.
e vocês não podem perder o que está por vir nessa segunda temporada. Ó, vai ser cenário novo, vai ter toda uma roupagem nova aqui para a gente poder entregar o melhor conteúdo para vocês. Eu não posso deixar, né, de terminar essa primeira temporada de agradecer todo mundo que sentou nesse sofá aqui. E todos que sentaram nesse sofá é o meu muito obrigado. O muito obrigado da VersaCred também, porque disponibilizaram o tempo de estar aqui. E eu sempre falei e falo aqui no podcast que o tempo ele é o ativo mais precioso hoje. E disponibilizar isso é algo grandioso. Teve pessoas que vieram de outros estados, olha só, como a Cláudia Dietrich, lá da Paraíba. Pessoas que vieram de outra extremidade aqui de São Paulo, demoraram 2 horas, 2h30 para chegar aqui e gravar um conteúdo para vocês. Então, há um grande esforço de todas as partes aqui de entregar um conteúdo bacana. E eu ouvi de uma entrevistada da Sofia Martins. Ela falou assim, Kleber, é mais um podcast, porém, se você impactar uma vida, já valeu a pena. E eu comecei esse podcast aqui, o Proposta na Mesa, com esse objetivo de, se o Proposta na Mesa impactar uma vida, já valeu a pena. E eu acredito que essa primeira temporada já impactou várias vidas, já impactaram várias vidas. Então é isso. Vem aí a segunda temporada. Muito obrigado a quem participou, sentou aqui nesse sofá comigo e entregou o melhor conteúdo. Beleza, pessoal? Vai lá, se inscreva, não perca a segunda temporada. E se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. Valeu!